Como o Corinthians sobreviveu e parou o Palmeiras jogando com 2 a menos no derby. Foi um jogo que entrou para a história pela incapacidade tática de um lado e pelo ferrolho espacial absurdo do outro. Para quem não me conhece, eu sou Felipe Faria. Sou jornalista e o foco aqui é analisar o futebol na veia e na tática. Como eu sempre deixo claro, eu tenho uma deficiência física e disartria, por isso o ritmo da minha fala é próprio, mas o que dita o ritmo aqui no canal é a tática, a informação e o futebol muito além do óbvio. Já se inscreve para consumir um jornalismo de verdade, sem achismos. E se gostar do vídeo, deixe o seu like. Vamos lá. O time de Itaquera não jogou para vencer a partir dos 35 minutos do primeiro tempo. Jogou pura e simplesmente para sobreviver. Eles provaram na prática que defender bem o espaço é muito mais importante do que ter mais jogadores em campo. Eles começaram o jogo em um bloco médio desenhado num 4-4-2 com o Garro e o Yuri Alberto na frente. Mas aí veio a expulsão do André. Imediatamente o time baixou para um bloco baixo num 4-4-1 com o Bidon virando volante de contenção. No segundo tempo, a situação ficou dramática com a expulsão do Mateuzinho. O Corinthians então se fechou numa autêntica muralha de 8 jogadores de linha na frente da grande área. Era um absurdo sistema de 4-4-0. A partir daí, eles abdicaram totalmente da pressão alta ou pós-perda. A estratégia genial foi aplicar uma marcação por zona passiva. A ordem era: deixem os zagueiros e os volantes do Palmeiras terem a bola. O Corinthians negou todos os espaços internos, fechou as entrelinhas e forçou o adversário a jogar apenas por fora do bloco defensivo. A verdade é que o Corinthians montou uma retranca sem contra-ataque. Com 2 a menos, a ordem passou a ser dar chutões desesperados para a frente e entregar a bola de volta para o adversário. E a grande ironia do clássico é que, mesmo abdicando do jogo e com 8 na linha de defesa, a melhor chance clara do jogo foi do Corinthians. Numa escapada isolada do Yuri Alberto explorando o desespero palmeirense, brilhantemente salva pelo goleiro Carlos Miguel. Do outro lado, o time de Abel Ferreira teve mais de 80% de posse de bola, mas deu uma verdadeira aula do que não fazer quando o adversário estaciona o ônibus na sua frente. Foi o colapso absoluto do jogo posicional. Foi a pura definição de arame liso. A circulação de bola com os laterais, Marlon Freitas, Andrés Pereira e Felipe Anderson, foi burocrática e lenta. O time tocava em formato de U, apenas rodando de um lado para o outro, muito longe do gol do Corinthians, sem qualquer verticalidade. Faltou o tic-tac de atração. Faltou rotação. O grande erro do Palmeiras foi a estática posicional. Os atacantes como Flaco Lopes, Souza e Luigi ficaram afundados em cima da última linha do Corinthians apenas esperando a bola chegar. Ninguém flutuava para gerar o dilema insolúvel, que é fazer o zagueiro ter que escolher entre sair para caçar a bola ou ficar parado na linha. Sem movimentações complementares ou ultrapassagens, o Corinthians marcou com extrema facilidade. E aí bateu o desespero tático. Em vez de alargar o campo usando a amplitude com os pontas pisando na linha lateral para forçar o Corinthians a cobrir um espaço gigante, o Palmeiras juntou todo mundo no funil. O zagueiro Gustavo Gomes virou centroavante e o time apelou para o chuveirinho desesperado. O Palmeiras só fazia cruzamento, pô, aí não dá. Comportamento óbvio e previsível. Eles colocaram a própria posse de bola em disputa física contra um time que só queria defender. A única coisa que gerou algum perigo real foi a atração com drible. O ponta Alan foi o único que tentou isolar a jogada no corredor e partir para o 1 contra 1. Aí você pode me perguntar, o Palmeiras não conseguiu usar a compressão no ataque? A resposta é não. Eles reprovaram nas 2 matérias do futebol ofensivo moderno. Existe um abismo entre a compressão pura, estilo Bayern de Munique, e a compressão manipuladora, estilo PSG. E o Palmeiras não fez nenhuma das duas. Por que o Palmeiras falhou na compressão manipuladora? Porque ela exige derreter o cérebro do adversário. Exige rodar a bola para balançar o bloco, atrair a marcação e atacar o espaço vazio de surpresa. Mas o Palmeiras foi estático. O Corinthians não precisava correr em desespero, bastava ficar parado na área esperando o balão. E por que eles falharam na compressão pura? Porque a compressão pura não quer enganar, ela quer amassar fisicamente.
Ela exige triangulações agressivas, passes enfiados no funil e ganhar a segunda bola a qualquer custo, tudo isso para esticar o campo e virar espaço na frente. O Palmeiras não teve essa verticalidade sufocante. Cruzar bola na área contra uma retranca de 8 jogadores não é amassar ninguém, é facilitar a vida do zagueiro, que só precisa pular e cabecear para longe. Resumindo, essa ópera tática foi um fracasso para as duas equipes. O Corinthians realizou uma retranca abdicando do jogo, dando chutões desesperados só para entregar a bola. E o Palmeiras respondeu entrando no arame liso e apelando para os chuveirinhos. Um 0-0 que escancarou a falta de repertório. E você? Acha que o ferrolho do Corinthians foi um milagre ou a culpa do empate foi toda da ineficiência do Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.